durante essa semana, a gente viu um grande esforço conjunto da Prefeitura de Porto Alegre, do governo federal, para fazer um combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem um foco grande, né, de atenção durante o carnaval, mas é um fato que preocupa o ano inteiro, né? E também para saber em que condições Porto Alegre vive hoje em relação a esse público, né, as crianças e adolescentes em maior vulnerabilidade, situação de rua. Nós convidamos o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a FAS, vereador Kevin Krieger, na linha com a gente. Bom dia. Bom dia, Josmar. Tudo bem? Tudo bem. Quantas crianças temos em situação de rua hoje em Porto Alegre, presidente? Bom, Josmar, é importante a gente relatar que em 2008, Porto Alegre, numa pesquisa feita pela URGS, tinha em torno de 639 crianças em situação de rua há 3 anos atrás, né? 39. Isso. Hoje nós temos em torno de 90 crianças que estão nas ruas, estão em rua moradia. Mas nós temos também um trabalho que foi feito para essa diminuição, que é o programa Ação Rua, que são 14 núcleos que trabalham abordagens sistemáticas a crianças e adolescentes que vivem nas ruas de Porto Alegre. Por isso que realmente o sucesso dessa diminuição e a batalha, né, que a gente está sempre no dia a dia fazendo com que cada vez a gente tenha menos crianças nessa situação. Então, nós tivemos essa diminuição considerável de 630 para 90 crianças que estão sendo monitoradas todos os dias pela Fundação e por toda a rede do programa Ação Rua e também pela rede de saúde, pela rede de acolhimento institucional. Então, dessas 90 crianças, tem em torno de 30 crianças que já não estão mais nas ruas, mas que estão sendo acolhidas pelos nossos abrigos residenciais, pelas nossas casas-lares. Mas a gente só tira eles realmente dessa situação depois que eles ficam 6 meses conosco, acolhidos, e aí sim a gente realmente coloca nos dados como a saída das ruas, né? Primeiro, essa redução aí, esses 639 lá em 2009, eles estavam completamente abandonados na rua. Exatamente. Tinham casos de rua moradia e de rua sobrevivência. Qual é a diferença? A grande diferença é que quando a rua moradia é quando a rua se torna realmente o lugar de dormir à noite, de viver realmente na rua, né? E a rua sobrevivência é aquele que ele passa o dia inteiro na rua, algumas noites, mas ainda retorna para sua residência e para a sua casa em alguns momentos, né? Mas a maioria... Rua residência, ele praticamente não tem laço familiar. O vínculo familiar ele já tá rompido, né? E a rua sobrevivência ainda tem um certo vínculo ainda com a família, ele de vez em quando ainda volta para casa. Mas hoje realmente nós temos um trabalho muito bom na cidade, que é exemplo para o resto do Brasil, que é o programa Ação Rua, que são em torno de 110 pessoas, entre técnicos sociais e educadores sociais, que fazem abordagens sistemáticas nas ruas, né? Então, qualquer cidadão que passar numa sinaleira ou passar numa rua, enxergar uma criança vendendo um pano de prato, vendendo uma rosa, ele tem que ligar para o nosso programa, que é o Ação Rua, que é o número 3289 4994, que em poucos minutos essa equipe já estará fazendo toda a abordagem. E acho que uma outra coisa que é importante também, Josmar, a gente colocar, que no ano de 2010 também, em parceria com o governo federal, a Fundação se preparou e está em pleno processo de implantação do Sistema Único da Assistência Social, nos moldes do SUS, né, na saúde. Então nós estamos agora dividindo os níveis de complexidade de atendimento. Só para vocês terem uma ideia do avanço da nossa rede de unidades, ano passado nós tínhamos 21 equipamentos de atendimento. Nós estamos passando já esse ano para 31 equipamentos. Então dividindo 22 no atendimento de nível básico, né? E 9 no atendimento de nível médio especializado.
Bom, e essas mais de 500 que foram retiradas desde 2009, hoje elas estão de volta em casa ou nesses abrigos? Esse dado é variado, né? Tem muitos que retornaram para suas residências, para suas famílias, às vezes o pai ou a mãe ou as famílias extensas, tios, tias, avós, e alguns com certeza estão conosco nos acolhimentos institucionais, né? Que também nós fizemos toda uma reformulação, porque antes nós tínhamos abrigos grandes, né? E hoje nós temos um outro molde de abrigos, são de pequeno porte, que são os abrigos residenciais, onde moram 14 crianças, os abrigos residenciais para 20 crianças e adolescentes, ou as casas-bares, que é um trabalho em parceria com entidades não governamentais, que colocam um pai e uma mãe social, que passam por toda uma questão psicológica, né? E cuidam de 8 crianças. E quando ela não tem como voltar para casa, não tem mais parentes, ou fica difícil até de localizar, enfim, ou há algum problema que impeça que a criança volte para o ambiente familiar, o convívio nessas instituições, nessas casas, nesses albergues, permite que ela dê sequência à sua vida, frequente a escola, tem alguma perspectiva, assim, como é que é feito essa ressocialização, digamos assim? Sem dúvida, só para deixar assim bem claro, né, albergues são para jovens adultos, tá? As crianças e adolescentes eles ficam nas casas-lares ou nos abrigos residenciais de pequeno porte, com certeza. Todos estudam, todos têm um trabalho do serviço socioeducativo, que é noturno inverso escolar, tem um atendimento na saúde, na rede municipal. É feito todo um trabalho, inclusive, de preparação para este adolescente, quando completa 18 anos, poder ingressar no mercado de trabalho e dar seguimento à sua vida como qualquer outro cidadão, né? É importante também, acho que uma parceria que a gente fechou esse ano, que é sempre bom também, da gente colocar a Opus fechou uma parceria com a Fundação de Assistência Social, então todos os eventos que tem para crianças e adolescentes na cidade, a Opus doa uma parcela de todos para que esses nossos crianças e adolescentes dos abrigos e de outros atendimentos que nós temos na Fundação assistam, desde do backyard, a tangos e tragédias, entre tantos outros espetáculos, como qualquer outra criança, qualquer outro adolescente, ele tem todo acesso à cultura, tem todo acesso à saúde, à educação, a esporte, e é o mínimo que nós podemos fazer por a criança e pelo adolescente que teve, né, esse rompimento familiar e foi abandonado ou por negligência ou por tantas outras violações de direitos. Sem dúvida. Presidente, o que mais faz diferença assim nesse trabalho que começou a ser feito e que reduziu, pelo seu relato, consideravelmente o número de crianças em situação que vivem e dependem da rua? O que mais faz a diferença é a forma de abordar, é ter uma estrutura capaz de trazer essa criança para um outro ambiente? O que foi um diferencial para se conseguir reduzir bastante o número de crianças na rua? Eu acho que esse programa São Rua, que foi criado em 2007, foi a avalanca que fez com que o número de crianças e adolescentes diminuísse na capital. Para ter essa abordagem sistemática, ela é fundamental. Aquela criança que um dia, por exemplo, não vai para a escola e vai para a sinaleira, no momento que ela chegou na sinaleira, tu ter essas equipes para abordar, para não deixar ela acostumar com a rua, isso é fundamental. Acho que outro ponto e outro aspecto positivo também é o comprometimento da sociedade civil e das ONGs de Porto Alegre, também no trabalho da criança e do adolescente, porque daí não é só questão da abordagem, tu tem que, além de ter a escola formal, né, que é a educação, tu ter também o turno inverso escolar comprometido dessa criança, que nós temos hoje o SASE, que é o nosso Serviço de Atendimento Socioeducativo, que atende em torno de 10 mil crianças na cidade, né? Então, esse trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Criança, do Conselho Municipal da Assistência, junto com a Fundação, com certeza é um trabalho entre governo e sociedade civil que fortalece a rede de atendimento. Outro exemplo bem interessante, Josmar, que é importante salientar também, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense Internacional, que aderiram também, né,
a um trabalho social e hoje atendem 200 crianças e adolescentes no turno inverso escolar, que são oriundas do programa de erradicação do trabalho infantil. Perfeito. Agora, desses remanescentes, agora estava pensando assim, pode-se ter a impressão que esses 90, existem mais do que 90, porque eu estava pensando aqui, 90 acho um pouco assim para toda a cidade, às vezes dá a impressão que tem muito mais, parece que em cada esquina ou ao longo daí do caminho que a gente percorre durante o dia, tem mais crianças. Você pode ter essa sensação, presidente? Talvez, Josmar, a sensação que tu possa estar tendo, eu te diria assim, criança e adolescente realmente tem essas crianças em situação de rua. Agora, pode haver uma criança, como eu falei anteriormente, que vá para a sinaleira, e é importante o cidadão ligar para esse programa, porque a gente atua efetivamente num primeiro momento já. Claro que esse trabalho com essas 90 crianças, em torno de 90, né, a gente tem um monitoramento semanal e mensal de cada criança, com o nome, aonde que ela está, o que ela está fazendo, está acessando aos serviços. Inclusive, o governo municipal criou até um GT de trabalho agora entre saúde, assistência, entre outras secretarias, para ver de que forma a gente pode atuar e buscar uma solução para a situação dessas crianças que continuam, né, sem ser resolvido o problema. Então, a gente está fazendo todo um trabalho de esforço, principalmente da Secretaria da Saúde e da Fundação de Assistência, para buscar uma solução, porque nós não podemos abandonar de forma nenhuma. E outra sensação que o cidadão de Porto Alegre pode ter, que é um trabalho que nós vamos enfrentar como prioridade esse ano, talvez seja o jovem adulto em situação de rua, né? Esse realmente é um trabalho que a FASC vai priorizar no ano de 2011, também com um sistema de abordagens sistemáticas e todo o reordenamento da rede de abrigos e albergues para as famílias e para indivíduos em situação de rua que já completaram 18 anos para cima. Que hoje esse atendimento não é feito. Nós tínhamos até o ano passado uma equipe que trabalhava à tarde para fazer as abordagens. Tá? Como agora, nós na implantação do Sistema Único da Saúde, estamos abrindo 9 centros de referência especializados de assistência social. Nós agora estamos com 9 equipes na cidade, com 4 educadores sociais e técnicos sendo preparados e capacitados para começar a fazer a abordagem a partir de abril na cidade. Então, com certeza, lá por junho nós estaremos também, junto com o prefeito Fortunati, construindo um plano de enfrentamento da situação de rua na cidade de Porto Alegre, em parceria com o DEMAB, em parceria com a Secretaria da Saúde e com a SMIC, que são os principais parceiros, né? Porque praticamente toda pessoa que está em situação de rua, ela precisa de um primeiro atendimento na saúde, né? Também precisa de um programa de qualificação e capacitação para poder voltar ao mercado de trabalho e também muitas vezes precisa de uma questão de um trabalho de habitação também para poder buscar uma residência, porque um abrigo tem que ser temporário, não pode ser um abrigo, pode ser um albergue, não pode ser uma moradia para o resto da vida. Certamente. Bom, tá certo, presidente, obrigado pela atenção aqui, pelos relatos e essa novidade aí, que também o atendimento ao jovem adulto passará a ser também prioridade do trabalho da FASC, que conseguiu resultados importantes com as crianças e os adolescentes. Tomara que tenha também os jovens adultos, né? Porque a gente sabe, na rua aí, o crack e a criminalidade andam juntos, né? Sem dúvida, Josmar. Agora, é importante também, para finalizar, poder dar um recado para o nosso cidadão de Porto Alegre, que realmente, assim, nos ajude, ligue para a Fundação para poder fazer as abordagens, que não dê esmola na sinaleira, que não dê comida nas esquinas, que possa nos ajudar realmente a garantir os direitos humanos das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, inclusive dos idosos também, que nós temos em situação de rua na cidade. Tá certo. Presidente, obrigado, um abraço ao senhor. Eu te agradeço, um abraço. Kevin Krieger, presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, relatando que, então, a partir de abril,
teremos um atendimento também prioritário aos jovens adultos, né, que são um público também que precisa de atenção para que evite cair na criminalidade.